Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira de Copa do Mundo, dia 22 de novembro, onde nós temos a estreia da Argentina, da França e da Dinamarca como destaque aqui para super favoritismo, né? Talvez a Dinamarca não nem tão super favorito assim. E nós temos também a estreia de México e Polônia, que não fizeram um bom ciclo nesses últimos jogos e o jogo acaba por ser bastante parelho, tá? Vamos começar falando sobre a Argentina. Antes, deixa eu pedir você, se você não fez ainda, se inscreve no canal, tá? Me ajuda demais. Obrigado a todo mundo que tem me apoiado nessa maratona da Copa, né? De documentar, de gravar vídeo, gravar planejamento, enfim, é bastante estafante. Eu já tô gravando esse vídeo agora no intervalo do jogo entre Senegal, aliás, depois que terminou o jogo de Senegal 0, Holanda 2, daqui a pouco tô indo pro jogo do País de Gales, né? Então, tá bem cansativo, daqui a pouco ainda vou postar segundo vídeo da série lá no meu Instagram, se você não me segue no Instagram ainda tá aí embaixo, sobre os meus resultados na Copa, como é que tem sido. Então, conto com o seu apoio, beleza? Então, fica aí a dica para você se inscrever e deixar o like no vídeo. Vou deixar os links aqui embaixo dos parceiros que estão me apoiando. A Betfair também tem super cotação para o Jogo do Brasil. Mas vamos lá. Hoje a gente vai ter mais um dia, né? A gente teve, nesse dia que eu tô gravando a estreia da Inglaterra, odds mais baixas, né? A Inglaterra começou por volta ali de 1,40 e alguma coisa. E agora a gente tem cotações ainda mais esmagadas nessa terça-feira, com a Argentina pegando a odd mais baixa da Copa até o momento, a 1,16 contra a Arábia Saudita, tá? E quando a gente tem, pelo menos nos meus métodos de trabalho, super favoritos definidos, como é o caso de França e como é o caso de Argentina, a tendência é que ou eu tenho método para trabalhar, ou eu vou ter leitura para trabalhar a favor desse time, ou eu não vou fazer nada, tá? É muito provável que isso ocorra, né? Eu não trabalho contra super favoritos, eu não gosto de fazer correção no segundo tempo, não é que eu não goste pelo fato de não dar dinheiro, é pelo fato de não se adaptar com o meu perfil. Eu sou um cara que bato muito na tecla de que se um método não se adapta ao meu perfil, eu não vou ficar dando murro em ponta de faca. Eu gosto sempre de um método que deixa o meu emocional mais próximo possível da tranquilidade. Então, ou Argentina e França vão me dar opção, né, leitura para trabalhar a favor, principalmente no primeiro tempo, ou eu vou ficar de fora, tá? Trazendo para cá o exemplo da Inglaterra, né, eu vou comentar isso lá no meu resumo do dia lá no Instagram, mas a Inglaterra, por exemplo, foi uma oportunidade que eu entrei em back e aí uma falta perigosa do Irã me tirou no mercado e eu acabei pegando o gol da Inglaterra somente no lei, né? Já no caso da Argentina, a gente vai ter aqui. Eu lembro que eu comentei com vocês em relação da Inglaterra. A liquidez da Inglaterra ia ser muito grande, o mercado não ia querer corrigir a Inglaterra, e foi mais ou menos o que aconteceu. O mercado segurou bastante. Quando a gente fala de uma odd abaixo de 1,20, como é o caso da Argentina, aí é muito superior, tá? Esse jogo da Argentina, ele tem capacidade de ser o jogo com maior liquidez do mercado. Por quê? Porque geralmente, se a Argentina não conseguir marcar no primeiro tempo, a tendência é que comece a entrar muito dinheiro na segunda etapa, tanto de pessoas acreditando na Argentina e tentando pegar uma odd mais alta, como pessoas que trabalham correções do super favorito, tentando buscar uma alavancagem, né, uma subida ou até uma possível, talvez nem um gol da Arábia Saudita, mas uma posse mais avançada da Arábia Saudita no segundo tempo, uma sequência de escanteios para pegar uma correção bem grande. Não é o que eu gosto de fazer, tá? Eu gosto de trabalhar com segurança, mercado mais estável, provavelmente buscando uma Argentina martelando bastante no início do jogo, fazendo uma marcação alta, para não deixar a Arábia Saudita respirar. Uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado é que o ciclo da Arábia Saudita desse ano de 2022, ele foi diferente do ciclo de 2018, onde a Arábia Saudita estreou na Copa do Mundo, se eu não estou enganado, de 2018, perdendo para a anfitriã Rússia por 5-1, tá? Então, muito cuidado, a Arábia Saudita melhorou bastante, mas, óbvio, a Argentina é extremamente favorita aqui e só tem uma direção para mim. Ou eu vou ter probabilidade para trabalhar a favor da Argentina, ou eu não vou fazer nada. Sempre que a gente tem também um super favorito em campo, a gente provavelmente vai ter cotações do mercado de gols esmagadas. Então é comum que você veja o 2,5, 3,5, 4,5 com odds bem mais amassadas do que o normal, por exemplo, comparado com um jogo como México e Polônia, que é um jogo parelho, tá? Onde se espera menos gols na tendência. Beleza? Eu vou pular para Dinamarca, depois eu falo da França, porque a Dinamarca tem uma odd um pouquinho mais alta. Aqui no caso da Dinamarca, a gente tem uma Tunísia que não fez um ciclo tão ruim também, mas
toda a pressão, todo o peso tá pro lado da Dinamarca, porque a Dinamarca vem fazendo um ciclo excepcional, tá? E a gente tem que listar semifinal da Eurocopa, tá? Perdendo para a Inglaterra, na minha opinião, com um pênalti muito duvidoso, marcado em cima do Sterling, tá? Na minha opinião, a Dinamarca merecia ter ido pelo menos para a final daquela competição, jogou muito bem. E eliminatórias da Copa do Mundo, onde a Dinamarca, se eu não me engano, fez 27 pontos no grupo dela e só perdeu um jogo, que foi o jogo quando ela já estava classificada. Ela perdeu, acho que se eu não me engano, por 2-0 para a Escócia, no último jogo da fase de eliminatórias. Então a Dinamarca fez uma fase assim excepcional. Fora isso, ainda teve a questão da Nations. Se eu não me engano, a Dinamarca ainda foi muito bem também na Nations League. Então, todo o peso desse jogo vai cair em cima da Dinamarca. Por isso que o mercado já está mais baixo. A gente tem uma odd da Dinamarca muito parecida com a questão da Inglaterra hoje. As bolas aéreas da Dinamarca são muito fortes, a marcação da Dinamarca é muito forte. Alguns jogadores da Dinamarca de finalização de fora da área também são muito fortes. É óbvio que a gente tem que saber dosar o que é uma Inglaterra jogando com linha mais alta, o que é a Dinamarca, mas a tendência desse jogo também vai seguir parecido com o que eu fiz hoje na Inglaterra. Ou eu vou ter leitura para trabalhar a favor da Dinamarca ou talvez contra a Tunísia, depende muito de como é que vai estar o mercado, se ele vai estar muito agressivo ou não. O mercado tem estado muito agressivo nessa Copa de 2022, ou eu vou ficar de fora, tá? Então eu posso até estipular aqui uma possibilidade de trabalhar a pior equipe em campo, porque esse tipo de ódio não me assusta, mas óbvio, eu preciso de uma Tunísia um pouco mais contida, tá? A gente tem aqui nesse grupo Austrália e França, tá? Então a tendência é que a gente tenha essas duas equipes classificando, e se a Tunísia quiser tentar alguma coisa, é tentar não tomar tanto gol e de preferência buscar um empate aqui contra seleções mais fortes, tá? Então se a Tunísia tomar uma postura mais defensiva, de recuo mesmo, de linhas mais compactas, e a Dinamarca conseguir recuperar essa segunda bola, a gente vai ter sim esse padrão de superioridade da Dinamarca que pode me colocar dentro do mercado a favor. A gente só tem que tomar cuidado com possíveis contra-ataques, tá? Pulando aqui para França e Austrália, porque eu quero seguir nessa linha de ódio, eu vou manter a mesma questão que eu falei da Argentina. A Austrália, para mim, é o pior time do grupo, tá? Vai me surpreender muito se a Austrália conseguir fazer uma boa Copa do Mundo. Um ciclo muito ruim, conseguiu se classificar na repescagem, né? Eliminou aí no último jogo a seleção peruana nos pênaltis, não fez e não faz, né, um bom ciclo desses últimos jogos da Austrália. Então, para mim, mesmo a França tendo perdido o Nkunku, que foi o maior destaque na Alemanha nesses últimos tempos, e também o melhor jogador do mundo, o Karim Benzema, eu ainda acredito numa França muito forte. O meu ponto de exclamação e de interrogação também para a França tá ligado à forma que o Deschamps gosta de jogar. Eu sou muito crítico, e aí, se vocês me acompanham aqui no canal, vocês vão ver isso há muito tempo. Eu sou muito crítico à permissividade em alguns momentos que o Deschamps cede ao adversário de maneira desnecessária, tá? E aí a gente está falando de um time sem o Kanté, sem o N'Golo Kanté, sem o Pogba, sem jogadores que mordem tanto no meio campo, principalmente no fato do Kanté, que é a questão da França ter o domínio do jogo, em algum momento recuar e deixar a bola com o adversário para jogar em velocidade. Eu não gosto muito desse estilo do Deschamps. Eu acho que a França tem um jogo, por mais que o Mbappé seja um cara de velocidade, eu acho que a França tem um jogo para propor, para marcar em cima, para empurrar o adversário para trás. E eu, se for para estar dentro do mercado a favor da França, vou precisar muito que a França consiga fazer uma marcação-pressão na recuperação de segunda bola. Então, tentou, cruzou na área por algum motivo. Se tá todo mundo ali da Austrália fechado na área, eu imagino que a tática da Austrália para esse grupo também seja empatar com seleção grande e tentar ganhar da Tunísia, ou da Dinamarca ou da França, óbvio. E, na minha opinião, se a França conseguir roubar aquela segunda bola, colocar aquela pressão ali na jogada individual também com o Mbappé, não necessariamente com a velocidade em transição longa, né? Eu imagino uma França fazendo transição depois que já está ganhando de 1-0, aí sem problema, se você quiser recuar um pouco. Agora, o Mbappé tem explosão no drible para conseguir, mesmo ali com uma defesa mais fechada, conseguir os seus espaços. Então, se a França conseguir me proporcionar isso, que é esse controle de jogo ofensivo, aí sim talvez eu esteja a favor da França também. Então são 3 jogos bem parecidos, com características aqui de 7, 10 e 16 horas. Vai ser o primeiro dia com 4 jogos da Copa, vai ser uma grande maratona, né? Eu já estou acordando 5 da manhã, já venho acordando assim para poder me preparar. Então vai ser um dia bem complicado, tá? E
Por último, vamos falar um pouquinho sobre México e Polônia, duas seleções, como eu falei, que não vêm de bons ciclos, tá? A Polônia, se eu não me engano, se classificou para a Copa sem a necessidade de enfrentar a Rússia, né, que foi eliminada, se eu não estou enganado foi isso, por conta de todas essas questões que está acontecendo lá no conflito. E o México, eu vou ser muito sincero, eu tenho pouquíssima informação sobre o México, eu acompanhei poucos jogos do México, tenho acompanhado aqui os últimos lances, né, sempre que chega próximo da partida eu tenho acompanhado os últimos lances, como é que foi a criação de gol, como é que foi o gol, eu utilizo o iScout para fazer isso, é um sistema, uma plataforma paga, ele me dá lá quais foram, eu sempre gosto de observar como é que o time sai com o goleiro, se é chutão, se é quebrando, se é com o zagueiro, quem que faz a primeira ligação, é para inverter o lado entre os alas ou é uma conexão com o meio, é chutão para o pivô, eu sempre gosto de identificar quem é o jogador mais importante na saída de bola. Depois, na construção depois do meio campo, como é que o time de fato chega dentro da área, finaliza muito de fora, cruzamento, jogada em profundidade e obviamente também a questão dos goleadores, né? Se os caras de fato estão colocando as bolas para dentro e óbvio para o final como é que o pessoal defende. É um jogo muito difícil, cravar favoritismo aqui é completamente sem nexo da minha parte. A gente pode listar, obviamente, o fato da gente ter aqui o Robert Lewandowski, que foi o último melhor do mundo, né? Se eu não estou enganado, e que é o grande destaque dessa seleção. Eu já elogiei muito a Polônia em alguns momentos. Na Copa de 2018, se eu não estou enganado, a Polônia foi a maior decepção. Quer ver, ó? Polônia, Copa de 2018. Se eu não me engano, ela foi a maior decepção para mim da Copa de 2018. Ó, ela venceu o Japão por 1-0, depois ela perdeu para a Colômbia por 3-0 e depois perdeu para Senegal por 2-1, tá? Eliminada, a Polônia sofre castigo. Enfim, a Polônia não conseguiu classificar na fase de grupos num grupo com Japão, Senegal e Colômbia. É óbvio, a gente tem que privilegiar também o futebol sul-americano e o Senegal hoje jogou com a Holanda e jogou muito bem, mas sinceramente eu acredito que a Polônia, se fizer de novo um campeonato assim, mesmo nesse grupo aqui, não passa, tá? A gente tem a Polônia, na minha opinião, como segunda força junto com a Argentina, mas olha, tomara que não faça uma competição tão ruim como fez. Esse jogo, eu poderia listar várias coisas aqui para vocês, mas sinceramente eu tô vindo mais com uma expectativa de trabalhar mercado. Eu acho que quanto menos viés eu tiver nesse jogo, melhor, né? Vir aqui já enviesado, com uma questão de trabalhar contra, às vezes, o México, por ter acompanhado um pouco mais a Polônia, pode me prejudicar caso eu veja uma Polônia pior em campo e tenha medo de trabalhar contra o México. Mas eu vou continuar observando as situações de perigo, tá muito corrido para mim. E se eu ver alguma coisa muito gritante assim, eu comento com vocês no Telegram, tá? Antes de começar esse jogo, o link do meu Telegram tá aqui embaixo. Então, para esse jogo aqui, provavelmente eu vou trabalhar só mercado. Vou colocar aqui a possibilidade de trabalhar o Back França, né? Então ficou esse intuito aqui para trabalho nesses jogos. Pelas cotações, Argentina e França, vou buscar estar a favor no match odds dessas equipes no primeiro tempo, se eu ver leitura de superioridade com marcação, pressão e recuperação de segunda bola. Já na Dinamarca eu tenho a possibilidade de trabalhar contra a Tunísia, depende muito da agressividade do mercado, e como eu falei, tem sido bastante agressivo. E por último a gente tem México e Polônia, que é hoje talvez, eu não vou nem considerar o jogo dos Estados Unidos com o País de Gales, que vai começar já já, porque eu acho que o País de Gales deveria estar com uma odd mais baixa. Eu acho que esse jogo aqui, ele é um dos mais parelhos e eu acho que o mercado acertou bastante aqui no que vai se propor em campo, tá bom? De novo, se quiser me acompanhar o meu dia a dia com resumo em áudio, enfim, lá no meu Telegram, se quiser trabalhar comigo, plataforma do Leitura, leituradejogo.com, tô lá com o PC, com o Felipe, com várias outras pessoas que são membros do Leitura. E se quiser acompanhar o meu dia a dia, meu diário de trabalho, que eu faço com todo carinho para vocês, mesmo dando um trabalho do caramba, lá no Instagram. Não esquece de deixar seu comentário, like também, de compartilhar com seus amigos, de salvar, eu acho que ajuda, né? Eu sou bem leigo nessa questão de rede social. Tá bom? Meus amigos, cansado. Vou tomar um cafezinho e já vou fazer aqui o jogo de Gales. Não inventem moda, principalmente nesses jogos de favoritismo. A gente teve hoje o exemplo da Holanda. Eu vi muita gente lá no Discord falando, vou trabalhar, leia a Holanda, porque a odd da Holanda está muito baixo. Se você tem... Eu lembro que eu comentei isso com vocês no jogo da Inglaterra, né? Se vocês têm método para isso, não tem problema nenhum. Vocês estão calçados num método muito bom. Agora, se você não tem, está fazendo só pelo dinheiro, você vai acabar tomando um gol, por exemplo, que aconteceu hoje, um gol relâmpago ali do nada da Holanda, que veio de forma mais ou menos espírita, e aí as pessoas vão
se perder no emocional, né? Porque é aquela coisa, se você tá tomando um prejuízo dentro do seu método, é muito mais fácil de você conter esse prejuízo emocionalmente. Você vai olhar para ele e falar, não, beleza, é um prejuízo normal, tô acostumado, e vamos embora para frente. Um prejuízo de correção, ou um gol contra a posição numa situação de contra-ataque, não dava para fechar, tudo bem. Agora, você tomar um gol numa situação de um método que você não tem, que você entrou só pela grana, às vezes até com uma gestão não coerente com o que aquele possível método exigiria, você começa a se aproximar daquelas situações que eu gosto de chamar de situações de descontrole. Você está muito mais próximo de se descontrolar e começar a fazer uma sequência de cagada para vir a quebrar no futuro do que de assimilar o prejuízo e seguir para a próxima. Tá? Então, não inventa moda, sempre dentro dos seus métodos. Tem jogo todo dia, tá? Aliás, tem vários jogos todos os dias. Então, cara, arroz com feijão sempre, tá bom? Então é isso. Um grande abraço para vocês, é sempre um prazer e a gente vai se falando.